o acesso à informação é importante, pode contribuir até para a literacia em saúde, não é? Até para diminuir o estigma associado às doenças mentais, e o facto das pessoas se identificarem alguns sintomas não é necessariamente um autodiagnóstico, claro. E não significa que vai ter um impacto negativo, desde que as pessoas a seguir vão procurar ajuda médica para tentar perceber, esclarecer e avaliar esses sintomas e perceber se de facto, no fundo, têm ou não, e o diagnóstico ser feito por um médico. O que acontece quando a saúde e o conhecimento têm a palavra? Descobrem-se respostas para o presente e perguntas que definem o futuro. Este é o espaço onde a ciência e a medicina inspiram e transformam. Este é o Top of Mind. Já todos sentimos ansiedade em alguma fase da vida, mas quando é que passa de uma emoção normal para algo que pode ser patológico e precisar de ajuda? Hoje no Top of Mind vamos falar sobre os sintomas, o diagnóstico, a terapêutica, os autodiagnósticos e muito mais. Temos connosco a Adriana Moutinho, médica psiquiatra no Hospital Beatriz Ângelo, e por isso vamos falar aqui um bocadinho sobre o que é isto da ansiedade e se calhar começar logo pelo início, que é precisamente em definir este conceito que vamos muito ouvindo falar, mas se calhar não está assim tão bem esclarecido. Então, se nós pensarmos no conceito de ansiedade, pode ser entendido como um medo intenso, uma ameaça que pode ser real ou imaginada, ou uma preocupação excessiva em relação a um eventual acontecimento que a pessoa antecipe como negativo. Mas a ansiedade é uma emoção normal, não é? Portanto, importa também referir isso, é uma emoção normal e que é adaptativa, aliás. Por isso mesmo, tem sido ao longo de milhões de anos de evolução da espécie humana selecionado como uma das características que persiste, porque nos permite identificar também situações de risco. Exato, e saber que... e reagir numa situação de perigo ou stress agudo, não é? É a tal coisa que nós ouvimos falar do fight or flight, não é? Portanto, há momentos em que essa ansiedade e o aumento da frequência cardíaca e o teu despertar é importante, porque há 100 mil anos ou há 200 mil anos, se tivesse um leão à frente e se tivesse de fugir, isso seria importante, isso, não é? Exatamente. Portanto, perante o perigo, há uma resposta fisiológica do organismo rápida, que envolve predominantemente o sistema nervoso simpático, o sistema imune e o chamado eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal. E são libertadas uma série de substâncias, hormonas como o cortisol, neurotransmissores. Que é a hormona do stress. É a hormona do stress, falar, exatamente, e que permitem preparar o corpo para a ação, precisamente nessa resposta, nesse mecanismo de resposta de luta ou fuga. E disseste aqui uma coisa importante, que é todos nós, ou seja, isto na psiquiatria é sempre difícil, porque todos nós sentimos em algum momento da vida a ansiedade, não é? Quer seja, mesmo que sejamos muito relaxados, é normal antes de um exame ou antes de um podcast sentir algum nervosismo. Isso não quer dizer que nós tenhamos uma perturbação de ansiedade generalizada. Como é que nós podemos diferenciar entre aquilo que é normal e a ansiedade que é habitual e que faz parte do dia-a-dia e aquilo que se calhar pode ser patológico e pode precisar de ajuda? Certo. Portanto, como eu estava a dizer, no fundo este mecanismo de resposta ao stress funciona muito bem para o stress agudo, mas já não se pode dizer o mesmo para o stress crónico, que se pensarmos é o que mais vivenciamos atualmente, não é, no mundo atual. Portanto, nós temos que pensar essencialmente em 3 características para considerarmos que a ansiedade deixou de ser uma ansiedade normal, adaptativa, e passou a ser uma ansiedade patológica. Portanto, é a intensidade e a persistência dos sintomas, a duração, portanto, um período de tempo que depende depois de perturbação para perturbação. Não é só a altura em que estavas em exames, é de repente já passaram todos os dias, várias semanas, e o impacto funcional, portanto, a interferência com a capacidade da pessoa funcionar normalmente e fazer a sua vida no dia-a-dia normal como fazia antes. Porque muitas vezes o que acontece é que acabas por alterar a tua vida e é aí que percebes que a ansiedade tem um grande impacto, não é? Quando de repente deixas de ir a sítios porque isso te deixa nervoso, ou deixas de fazer, se calhar ir à faculdade porque aulas com outras pessoas te deixam mais ansioso, e portanto quando tem esse impacto é que também é preciso perceber que, ok, se calhar precisa aqui de alguma ajuda extra, não é? Claro, aliás, isso até é uma das características que define de uma forma assim transversal a ansiedade nas perturbações de ansiedade, que são várias, depois já podemos falar sobre isso, portanto, este medo intenso ou esta preocupação desproporcionada ou o evitamento das situações que são percebidas como uma ameaça, que pode ser ameaça... Pode ser mesmo uma ameaça. Pode ser mesmo uma ameaça, mas lá está, que são percebidas, que podem ser no ambiente exterior, uma situação de stress. Uma reunião com uma colegas, reunião, por exemplo, não é uma interação ameaça social, por exemplo.
ou até internas, uma sensação corporal, um sintoma físico, esta hipervigília, hiperalerta, irritabilidade, o medo, a apreensão, até pode haver alterações estreitamente da atenção, a pessoa fica muito focada naquilo que a preocupa ou no medo em relação a alguma coisa, dificuldades em dormir, e depois também as reações físicas, que são, no fundo, a consequência dessa ativação daqueles mecanismos fisiológicos que falámos há bocado. Exato, a transpirar às vezes. Exato. O coração a bater rápido, a respiração acelerada, tonturas, sensação de formigueiros. E isso até me leva à próxima pergunta, que é, quais é que são os sintomas que costumam levar a pessoa à consulta? Porque nós também temos muito esta ideia daquilo que achamos que é a ansiedade, não é? Mas depois, às vezes, os sintomas até estão bastante mascarados, lá está, porque a própria pessoa se adaptou e, portanto, tem fobia social, mas de repente deixou de ir ao supermercado, deixou de estar em sítio com pessoas, certo. E, portanto, vão-se manifestando de outras formas. Sabes que, é assim, por um lado, a ansiedade, sendo uma emoção normal, acaba por estar num contínuo em termos de perturbação, e o que é normal acaba por estar num contínuo, e pode ser um pouco difícil, até mais diria do que para a depressão, para a própria pessoa e até para as outras pessoas, distinguir o que é a sua ansiedade normal, porque tem uma personalidade mais ansiosa, ou porque sempre foi assim, do que passa a ser uma doença com impacto na funcionalidade. E depois, porque a maioria das perturbações de ansiedade tem início numa idade muito precoce, na infância inclusive, ou na adolescência, início da vida adulta. Portanto, é fácil a pessoa acostumar-se a viver assim. Não conhece outra forma de vida, não é? Não conhece outra forma de sempre viver. Foi assim, exatamente. Sempre teve grande impacto no seu dia-a-dia. Sim. E, portanto, não havendo essa transição, às vezes deve ser mais difícil. Sim, a perceber-se. E quando falamos aqui em tipos de ansiedade, porque disseste isto agora há bocadinho, que existe mais do que um tipo de ansiedade, e nós a que reconhecemos mais e a que falamos mais é a perturbação generalizada da ansiedade, mas na verdade existem outras formas de como a ansiedade se manifesta, não é? Queres falar um bocadinho sobre isso? Pronto, isto, no fundo, na categoria das perturbações de ansiedade, temos vários tipos de ansiedade, como disseste bem, a perturbação de ansiedade generalizada, que assim é mais comum e que no fundo se caracteriza por uma ansiedade que é de intensidade moderada, constante, pode ter também manifestações físicas, não é? A taquicardia, a sudorese, as tonturas, mas que a intensidade moderada e sempre constante. Depois temos a perturbação de pânico, que é uma ansiedade que é episódica, portanto, paroxística, são episódios de ansiedade muito intensa, que normalmente são súbitos e inesperados, e que são acompanhados, e é isso que define o que é o pânico, porque as pessoas chamam pânico a tudo, tem uma crise de ansiedade e é pânico. Mas o que define de facto o que é pânico é o serem acompanhados por um pensamento automático de sensação de morte iminente, ou que está a enlouquecer ou perder o controle. Esse medo de sair do seu próprio corpo, certo. Quase, não é? Sim. Okay. Depois existem outras perturbações de ansiedade, nomeadamente as fobias específicas, que no fundo é uma ansiedade associada a um determinado objeto ou situação e que acabam muitas vezes passar despercebidas porque é fácil, ou pode ser fácil para a maioria das pessoas, evitar a situação que lhe provoca a ansiedade, a situação ou o objeto. Por exemplo, a agorafobia é o medo de... Mas a agorafobia é diferente, porque a agorafobia pode acompanhar, por exemplo, a perturbação de pânico. E é, no fundo, uma ansiedade que está associada à permanência em espaços amplos, abertos, com muita gente. Portanto, a perturbação de pânico pode cursar ou não com a agorafobia. É diferente, portanto, as fobias específicas é mais ter fobia, portanto, uma ansiedade muito intensa quando está na presença de aranhas, ou quando ou ratos, ou num precipício, ou andar de avião. Portanto, à partida é fácil uma pessoa evitar esta situação que lhe desencadeia a ansiedade. Se calhar se tem fobia a andar de avião e nunca andou de avião, de repente até sente que tem a sua vida mais Seria ou chato menos... se fosse piloto ou esteira de bordo. E depois, assim, dentro das mais comuns, a ansiedade social, que no fundo o que desencadeia a ansiedade são as interações sociais ou situações em que a pessoa sente que pode ser sujeita a um escrutínio ou que é o centro da atenção, e isso é o que desencadeia a ansiedade. E portanto, a pessoa, no fundo, há um medo, há esta ansiedade associada ao episódio, e também pode haver, de facto, o evitamento, não é? A pessoa evitar expor-se nessas situações. Quase que a tua vida é condicionada e tu vives com medo daquela sensação que às vezes se calhar já nem iria acontecer, mas que vives com medo dessa situação, não é? As perturbações de ansiedade são altamente incapacitantes, precisamente também por isso, interferem com várias esferas da vida, a pessoa é incapaz de funcionar normalmente, interferem com as suas relações familiares, as suas relações profissionais, académicas, e portanto isto causa muito sofrimento.
Claro, sim, eu acho que estas coisas têm sempre um impacto, que a pessoa é isso, muitas vezes quando já está lá desde sempre, tu vais mais ou menos normalizando e de repente pensas, não, mas eu sempre fui assim, isto é a minha personalidade, e às vezes não é bem a personalidade, Certo. e até teríamos espaço para resolver aquilo. Onde é que entram aqui os ataques de pânico? Porque também é uma coisa que ouvimos muito falar, não é? Eu já tive um ataque de pânico, bem, no outro dia tive um ataque de pânico. O que é um ataque de pânico? E entra aqui num diagnóstico ou entra em vários diagnósticos? Como é que... É assim, é como estávamos a falar há bocado, o ataque de pânico, no fundo, é aquela ansiedade que é característica da perturbação de pânico. Agora, a pessoa ter um ataque de pânico não significa que tenha uma perturbação de pânico, não é? Se tem um episódio de pânico isolado, numa determinada situação, ou até porque bebeu demasiado café, por exemplo, não faz um diagnóstico de uma perturbação de pânico. Agora, quando esses episódios são recorrentes e começam a afetar a vida da pessoa, e lá está, depois a pessoa começar a evitar os locais, as situações onde... sabe que há eventuais triggers. Sim, não é? ou que às vezes até podem não ter relação nenhuma propriamente com os episódios, mas nos quais ela teve um episódio de pânico e depois fica condicionada e começa a evitar essas situações. Mas lá está, o que é de facto pânico, o que é diferenciador de uma crise de ansiedade, é esta característica da sensação de morte iminente ou do medo de perder o controle ou de enlouquecer. Nem todas as crises de ansiedade são pânico. E pode ser uma ou outra, não é? Portanto, pode ser esse medo de morrer ou pode ser eu sentir que estou a sair... Sim. Portanto, no fundo, é assim uma coisa extrema. E em relação às causas, o que é que... Quer dizer, nós sabemos que isto é sempre multifatorial, como tudo em medicina, não é? Mas quais é que achas que são alguns fatores de risco que são identificáveis ou que podem eventualmente estar aqui na causa da ansiedade? Pronto, lá está. E disseste bem que de facto a maior parte das doenças psiquiátricas e coisa outras, não há uma coisa que justifica a doença. Portanto, tem uma causa, uma etiologia multifatorial, que no fundo resulta de uma interação complexa entre os fatores biológicos, onde se incluem, por exemplo, os fatores genéticos, e fatores ambientais, por exemplo, vivências de stress crónicas. E de facto há características que são identificadas como fatores de risco para uma perturbação de ansiedade. Por exemplo, o facto de ser mulher, as mulheres têm o dobro da probabilidade de ter uma perturbação de ansiedade em relação aos homens, ter história familiar de perturbação de ansiedade ou de depressão, que são fatores de risco independentes para ansiedade na infância. E aumentam muito, 2 a 4 vezes o risco de ter uma perturbação de ansiedade com início muito precoce. Porque eu imagino, não é? Agora que sou mãe, ou seja, se tu tens uma doença mental e um diagnóstico que se calhar não está tratado e não está orientado, isso também poderá ter algum, mesmo que seja, de certeza que tem uma parte genética, mas acredito que isto também tenha tudo uma influência, não é? Exato, pronto, mas as pessoas, também temos que ter aqui alguma cautela, não é? Senão as pessoas vão se começar a sentir culpadas e lá está. Não, claro que não, é uma maneira de identificarmos e tratarmos. E é importante, de facto, também reforçar que as perturbações de ansiedade não são, portanto, são doenças e não são fruto de uma, não são passíveis de ser controladas voluntariamente, não é? Portanto, por isso é que a pessoa não consegue controlar a sua perturbação de ansiedade só porque faz um grande esforço. Mas em relação ainda aos fatores de risco, portanto, estava a falar da história familiar, por exemplo, o consumo de ou substâncias psicoativas como o álcool, e aqui a relação é bidirecional, ou seja, o consumo de substâncias aumenta o risco de ter perturbação de ansiedade, mas o contrário também é verdade. Mesmo a interação parental, por exemplo, pais que têm uma atitude muito hipercrítica, com tendência a serem mais negativos e contribui para uma baixa autoestima, também pode contribuir, não é a causa única, mas pode contribuir também para... e depois, muito importante, não é? A existência de outras doenças psiquiátricas e de doenças ditas orgânicas, ou seja, doenças não psiquiátricas, médicas não psiquiátricas, que sabemos que também aumentam o risco de desenvolver uma perturbação de ansiedade. Sim, e aí também é um bocadinho, também funciona um bocadinho para os dois lados, não é? Sim. Ou seja, a ansiedade também pode agravar, por exemplo, uma hipertensão ou agravar outras doenças cardíacas, e sabemos que às vezes tem impacto no prognóstico e no aparecimento dessas doenças, mas ao contrário também pode agravar a própria manifestação da ansiedade. E daí a importância de tratar, não é? Porque de facto as perturbações de ansiedade, sobretudo não tratadas, aumentam o risco não só de outras doenças psiquiátricas, como também doenças físicas, como a hipertensão, as doenças cardiovasculares e até a demência, que é uma pessoa que as pessoas temem muito e temem muito os efeitos dos medicamentos, mas de facto as doenças não tratadas têm um risco potencial muito maior.
Claro, é isso. Tu teres uma ansiedade que se calhar te leva a isolar-te e é isso. E se não procurares ajuda, certamente que o prognóstico e o impacto que terá na tua vida será muito maior, não é? Isso não há dúvida nenhuma. E quando passamos aqui em relação ao diagnóstico, porque agora o que acontece muito é de repente estamos a fazer scroll nas redes sociais e vemos uma data de reels e de dicas ou quizzes que nos vão dizendo: se calhar tens um diagnóstico de ansiedade. Mas é essencial que este diagnóstico seja feito por um profissional especializado e que seja individualizado, não é? Certo, sem dúvida, por um médico, psiquiatra ou médico de família, porque de facto é necessário fazer o que se chama um diagnóstico diferencial, ou seja, as perturbações de ansiedade primárias, que são as psiquiátricas, são diagnósticos de exclusão. Portanto, é importante fazer uma avaliação não só da existência de outras doenças psiquiátricas, como a depressão, porque muitas vezes, aliás, na maioria das vezes coexistem. A regra é haver comorbilidade com outras doenças psiquiátricas, nomeadamente depressão, e até mais do que uma perturbação de ansiedade, portanto, mais do que uma perturbação de ansiedade na mesma pessoa, mas portanto, é importante fazer essa avaliação, e também porque há doenças orgânicas. Eu detesto esta expressão do orgânico, porque parece que a ansiedade não é orgânica. Exatamente. E é, não é? Porque é muito física, apesar das pessoas às vezes acharem que é só uma porque coisa. porque no fundo há um órgão responsável por estes sintomas, que é o cérebro, portanto é sempre orgânico. Mas portanto, como eu estava a dizer, há várias doenças, por exemplo, doenças respiratórias como a asma, doenças da tiroide, o hipotiroidismo ou o hipertiroidismo, até algumas formas de epilepsia, podem cursar com sintomas tipo de ansiedade, ou mesmo com ansiedade, e que é importante excluir, e muitas vezes é preciso, além da avaliação clínica cuidadosa, e um médico tem essa capacidade porque tem essa formação para fazer uma avaliação global da pessoa, muitas vezes o recurso a exames complementares de diagnóstico para excluir essas outras doenças que podem estar a causar essa ansiedade. Claro, isto faz sentido, porque tu podes até sentir-te mal porque tens sempre o coração a bater muito depressa, mas tens de perceber se aquele coração está a bater depressa porque tens uma ansiedade ou porque de facto tens um problema, uma arritmia, não é? Sim. E isso também é importante perceber. E também disseste aqui uma coisa que eu acho hiper interessante, que é, eu acho que o que dificulta tanto a conversa sobre saúde mental é isto nós não a vermos, não é? Mas nós também não vemos a dor. Exatamente, mas há tanta coisa que nós não vemos. Exato. E não nos passa pela cabeça dizer: não, isso não está a doer, estás a mentir porque eu não vejo nada, não é? Exato. Só que a dor muitas vezes está associada a um inchaço ou a alguma coisa mais física. Mas nem sempre, não é? Pois não, mas eu sinto que quando não está também é mais facilmente valorizada. Só que isto de perceber que aquilo que acontece no cérebro e no corpo de alguém com ansiedade só não é visível porque nós não temos meios de o ver, porque na verdade é muito biológico e é muito orgânico, sem não é? Dúvida, lá está. Então começámos por falar dos mecanismos de resposta ao stress, portanto tudo tem uma base física. Aliás, basta pensar quando ficamos envergonhados e ficamos todos vermelhos, não é? Quando ficamos corados. Mas a verdade é uma coisa muito física e que é uma resposta a uma coisa psicológica, não é? É uma sensação que tu tens. No fundo acontece porque lá está, estes mecanismos de libertação de cortisol e vasodilatação. Esta ideia que tu dizes que isto é muito físico, ou seja, chamamos-lhe saúde mental, mas eu acho que cada vez mais é preciso, não dá para dissociar da saúde física, não é? Sim, aliás, fala-se muito de saúde mental, mas pouco doença mental, e por isso é que estamos aqui a falar de doença mental, não é? Porque as situações de ansiedade são uma doença e é importante classificá-las como doença e tratá-las. E depois, porque aqui outra coisa importante também é a importância desta intervenção precoce, não é? Qual é que é a necessidade de nós identificarmos estas doenças o quanto antes e de as diagnosticarmos o quanto antes, para que elas também tenham um curso com melhor prognóstico e que as pessoas vivam acima de tudo com qualidade de vida, que eu acho que isso é o que toda a gente quer, não é? Certo. De facto, é assim, sabemos que o diagnóstico precoce e a instituição do tratamento precoce melhora o prognóstico. Portanto, atrasar o diagnóstico e atrasar a instituição de tratamento vai agravar o prognóstico. E apesar de ser possível e desejável que com o tratamento se consiga uma remissão dos sintomas, as perturbações de ansiedade são das perturbações psiquiátricas com um curso
que têm um curso tendencialmente mais persistente. Sim. E, portanto, sabemos que não tratar uma perturbação de ansiedade vai contribuir para a cronicidade da doença e que muitas vezes, a maior parte das vezes, até cursa com flutuação dos sintomas, portanto, fases de remissão e fases de recorrência. Portanto, a instituição do tratamento é muito importante por isso. E depois lá está, por coisas que já falámos também, o impacto na vida da pessoa, na interferência nas suas atividades do dia-a-dia, nas relações familiares, no trabalho, na vida académica, portanto, em várias esferas da vida, e porque também são fatores de risco para outras doenças psiquiátricas e físicas. Claro. Pronto. Além de também haver um potencial impacto económico, não só pelos custos diretos associados ao tratamento da doença, mas também indiretos, associados absentismo laboral. Exato, associados ao absentismo laboral por incapacidade e até ao presentismo. Não é? A pessoa tem uma redução da produtividade mesmo quando está no trabalho. Sim, já para lá, não falar, já para não falar dos outros que temos vindo a falar, não é? Que são os intangíveis, que é o sofrimento psicológico, o impacto nas relações, portanto é de facto muito importante. E mesmo eu acho que aqui nos custos indiretos também é o impacto que isto tem na família, não é? Porque muitas vezes quem cuida de alguém com doença mental, eu sinto que também acaba por ter um enorme impacto, não é? E de repente se tu tens alguém com quem tu vives que tem uma perturbação da ansiedade e que tu sabes que está mal, isso depois também acaba por ter impacto no teu próprio trabalho e portanto esta conversa sobre o assunto claro. Mas sabes que apesar de muito prevalentes, porque as perturbações de ansiedade são as perturbações psiquiátricas com maior prevalência no mundo. Apesar de muito prevalentes, estima-se que apenas 1 em cada 4 pessoas doentes procura efetivamente tratamento. Portanto, e o intervalo entre o início dos sintomas e a procura de tratamento pode variar entre 3 a 30 anos, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, dependendo do país. Portanto, de facto, são subdiagnosticadas e subtratadas. Sim, isto é chocante, não é? Tu pensares que uma pessoa pode viver 30 anos, ou de certeza que há muita gente, então eu acho que a nossa geração já vai falando um bocadinho mais sobre o assunto, mas de repente podes viver uma vida inteira e depois é isso, tem impacto, se calhar nunca foste a uma entrevista de trabalho porque tens medo e de repente não estás naquele trabalho que tu gostavas. Para isso também contribui, lá está, o início precoce dos sintomas. A maioria começarem na infância e na adolescência. Mas aí uma intervenção precoce também vai fazer toda a diferença. Eu acho que é um bocadinho pensar, lá está, como uma hipertensão. É completamente diferente eu diagnosticá-la cedo e tratá-la cedo antes que ela afete o coração, os rins e todos os outros órgãos, não é? Portanto, é essencial pensar na ansiedade também assim, que é, eu quero tratá-la cedo para que ela tenha o mínimo de impacto irreversível quase, não é? Claro. Porque claro que quanto mais tempo tu viveres com aquelas consequências, mais difícil também vão ser de reverter, não é? Porque a certa altura já adaptaste a tua vida toda àquela doença e mesmo que resolvas a doença já é um bocadinho difícil mitigar o impacto que ela teve, não é? E agora passamos aqui àquilo que eu também acho que é um bocadinho controverso, que é o tratamento da ansiedade. Não é controverso, acho que para médicos não é nada controverso, mas às vezes ainda ouvimos lá está, nas redes sociais, tens de ir andar, tens de apanhar ar, tens de meditar. Claro que são tudo coisas que podem ajudar. Sim. Mas como é que funciona aqui normalmente o tratamento da ansiedade e por onde é que se começa? É assim, para já é importante ficar claro que, sendo a ansiedade ou as perturbações de ansiedade uma doença, tem um tratamento específico e que é muito eficaz e que deve ser instituído e que passa essencialmente por 2 vertentes, a farmacológica e a psicoterapêutica, que não são exclusivas, antes pelo contrário, a evidência mostra que a combinação das duas é o que se mostra mais eficaz. Em termos do tratamento farmacológico, os principais medicamentos, a primeira linha de tratamento das perturbações de ansiedade é de facto com antidepressivos. O nome não faz muito jus àquilo que tratam, porque não tratam só de depressão. E dentro dos antidepressivos, algumas classes em particular, nomeadamente os que atuam na inibição da serotonina e que é assim a hormona do bem-estar, não é? Não é na inibição da serotonina, é na inibição da recaptação da serotonina e da serotonina e noradrenalina. Depois também as benzodiazepinas, que têm um papel muito importante, apesar de um bocadinho diabolizadas hoje em dia, porque de facto
promovem um alívio. Também. Não, eu acho que por isso é que são um bocadinho diabilizadas, porque elas são muito úteis, mas devem ser bem prescritas. Claro, não é isso mesmo. Portanto, são seguras quando são prescritas por um médico, nas doses que são adequadas, pelo período de tempo que está definido, mas de facto são os fármacos que aliviam a ansiedade de uma forma mais rápida. E só quem nunca teve um episódio de ansiedade é que não sabe como de facto é muito, a urgência que há em incapacitante. Sim. Portanto, tem um papel muito importante, na maior parte das vezes, em combinação com a medicação antidepressiva. E depois podem ser usados outros fármacos, como alguns antiepiléticos, alguns antipsicóticos, beta-bloqueantes para controlar alguns sintomas em algumas perturbações de ansiedade. Em relação às intervenções psicoterapêuticas, a que mostra, portanto, tem uma evidência mais robusta é a intervenção cognitiva ou comportamental, embora também o mindfulness e as terapias de terceira geração tenham vindo a ter uma importância crescente. As terapias de terceira geração? São a mindfulness... Portanto, outras alternativas. E isto, a terapia cognitiva ou comportamental, eu também sinto que é um termo que vamos ouvindo muito. No fundo é aquilo que pode ser feito por um psicólogo, mas que é muito, tem uma maneira específica de ser feita, não é? Não é só... Eu não tenho formação em psicoterapia, mas alguns médicos, psiquiatras também fazem, mas é isso, portanto é uma coisa estruturada e que tem um objetivo específico, não é só ir lá ao psicólogo falar sobre a vida. Mas de facto a conjugação das duas é muito importante, mas acho que de facto é importante deixar claro ou desmistificar os psicofármacos, sobretudo os antidepressivos, que há muito aquela ideia que viciam ou que deixam as pessoas tipo zombies ou que aumentam o peso. E a maioria isso nem acontece. Não, a maioria hoje em dia são bastante bem toleradas e há vários fármacos com perfis diferentes que têm que ser naturalmente adaptados àquela pessoa e à doença que ela tem, às comorbilidades e, portanto, é perfeitamente possível fazer um tratamento que a pessoa não se sinta mal, antes pelo contrário. Eu acho que isso também é importante perceber, porque muitas vezes eu tenho em consulta doentes que têm medo e dizem mas eu preferia não começar a medicação, e eu acho que por isso é que nós muitas vezes associamos também a terapia cognitiva ou comportamental com os fármacos, porque às vezes se a ansiedade estiver num estado tão predominante naquela vida, tu não consegues também fazer mais nada, não é? Exatamente, nem a pessoa se consegue envolver no processo psicoterapêutico. Exatamente, e às vezes precisas mesmo dessa ajuda farmacológica para fazer esse processo terapêutico, para depois não precisares da ajuda farmacológica, e não é que a doença desapareça, porque lá está, muitas vezes é de facto uma coisa que te acompanha durante muitos anos, mas pelo menos que tu já saibas, já tenhas os teus mecanismos e já consigas identificar, ok, o que é trigger, como é que eu posso dar a volta a isto, como é que eu posso fazer com que isto não tenha um impacto na minha vida. Os efeitos a longo prazo da psicoterapia até podem ser protetores para melhorar o prognóstico das perturbações de ansiedade, não é? Como não digo fatores de prevenção, mas pelo menos de proteção ou de melhor prognóstico. Claro, se tu pensares, se tu sabes que o exercício pode ajudar e que é uma coisa importante, mas tu estás com uma ansiedade tal que nem consegues fazer o mínimo de exercício, nem absolutamente nada, se calhar precisas dessa medicação para começar a fazer exercício e depois ter aquele tal benefício, não é? E aí passamos um bocadinho para esta parte da prevenção. É possível prevenir a ansiedade? O que é que nós podemos fazer e que estilos de vida é que se calhar nos podem ajudar, pelo menos a minimizar o risco? É assim. Sendo que é multifatorial, certo, não é? É isso. Portanto, as perturbações de ansiedade são de causa multifatorial. Portanto, há fatores que não são modificáveis, o sexo, a história familiar, e outros que poderão ser modificáveis, alguns fatores de risco, por exemplo, o consumo de substâncias, álcool, outras drogas. Exatamente. Mas, portanto, isto não há uma fórmula de prevenir completamente, não vai ter uma perturbação de ansiedade. E, pronto, de facto, as perturbações de ansiedade, como têm, na sua maioria, um início muito precoce, na infância e na adolescência, muitas vezes as intervenções que pudessem ser potencialmente preventivas teriam que ser instituídas muito precocemente e depois acaba por não ser execuível. E em boa verdade também não há propriamente nenhuma intervenção que possamos dizer que previna a pessoa a desenvolver uma perturbação de ansiedade. Agora lá está, o treino,
para a gestão, as estratégias de gestão da ansiedade. Ou mesmo identificarem os sintomas, não é? Se calhar isto de nas escolas, Claro. falar com as crianças e elas Isso, saberem, sem dúvida, não sim, é? sim. Acho que há aqui intervenções também que eu acho que nem que seja de consciencialização de que, ok, isto é normal, isto já pode não ser, que estas doenças existem e que podem ser diagnosticadas e acima de tudo que há coisas a fazer e que é possível, ou seja, a pessoa não ser refém daquela doença e sentir isto vai ser para a vida, não tenho opção, não é? Sim, mas é assim, era como falávamos há bocado, não é? Quer dizer, o principal fator de risco para o mau prognóstico é o abandono do tratamento, que normalmente é um tratamento que é longo e as pessoas às vezes acham que já estão bem e podem parar a medicação e isso agrava imenso o prognóstico. E depois todas as outras medidas podem funcionar como um complemento, mesmo os estilos de vida saudáveis, a dieta saudável, o exercício físico, os hábitos de sono naturalmente são muito importantes porque têm um impacto na saúde mental de uma forma global. E podem ser fatores protetores, mas não podemos falar propriamente de fatores preventivos, não é? Sim, vais tentando diminuir o risco. Aqui onde é que entra nestes fatores de risco? Eu penso sempre nas redes sociais, que eu acho que trouxeram imensa coisa boa, não é? Porque nos fazem falar muito mais sobre as doenças e era aquilo que te dizia, de repente estamos nos Reels e estamos a ver, ok, eu identifico-me com isto e eu tenho isto, mas de repente há aqui 1000 diagnósticos, não é? E autodiagnósticos que é, eu tenho esta doença e sim, eu já sei. Sentes que, quer dizer, eu acho que isto é como em tudo, tem uma coisa boa e uma coisa má, mas o que é que sentes que é importante sabermos sobre isto e como é que podemos, se calhar, fazer o melhor uso das redes sociais e ter um bocadinho de cuidado com estes autodiagnósticos que também podem... Acho que as redes sociais, sem dúvida, se calhar até para uma população mais jovem, mas a internet de uma forma geral, porque a informação está muito mais acessível. É muito fácil termos informação boa e má, não é? Porque a informação que circula na internet, há informação que é de qualidade e depois há a informação que não é assim tão fidedigna. A desinformação, né? não é? Exato, a desinformação. E portanto acho que não podemos ver tudo como uma coisa negativa, ou seja, o acesso à informação é importante, pode contribuir até para a literacia em saúde, não é? Até para diminuir o estigma associado às doenças mentais e o facto das pessoas se identificarem alguns sintomas não é necessariamente um autodiagnóstico e não significa que vai ter um impacto negativo, desde que as pessoas a seguir vão procurar ajuda médica para tentar perceber, esclarecer e avaliar esses sintomas e perceber se de facto, no fundo, têm ou não, e o diagnóstico ser feito por um médico, tem ou não uma perturbação de ansiedade ou outra doença. Agora, a partir do momento em que as pessoas começam a identificar com o que veem e acham que de facto têm uma doença, se autodiagnosticam, aí sim podem incorrer em comportamentos de risco, nomeadamente automedicarem-se ou não procurarem ajuda atempadamente. Porque acham que já sabem que o tratamento é este, se calhar vou só e depois é importante as pessoas também perceberem que um sintoma não faz um diagnóstico, não é? É como a febre. A febre não nos diz muito sobre a doença que está na base da febre ou a dor. Não é? Ter ansiedade não significa que se tenha uma perturbação de ansiedade. Podem ser outras, pode-se ter, ou pode ser outra perturbação psiquiátrica ou outra doença não psiquiátrica, e as pessoas também chamam ansiedade a tudo. Às vezes as pessoas dizem que é ansiedade, não é ansiedade, por isso quando as pessoas me chegam à consulta e dizem que têm ansiedade, eu tento sempre perceber o que é aquela ansiedade, porque às vezes é hiperatividade, por exemplo. E muitas vezes também é isso, coexistem muitas destas doenças, mas é importante perceber qual é que é a base, porque é isso, por exemplo, deste um exemplo que é este da hiperatividade e déficit de atenção não tratada, pode resultar em sintomas muito típicos, mas que na verdade se tu tratares aquela hiperatividade e déficit de atenção, vais perceber que logo as outras doenças também acabam por ficar um bocadinho mais controladas, no sentido de serem menos sintomáticas, não é? Portanto, isto também é uma coisa... Porque as pessoas, no fundo, o autodiagnóstico vai sempre haver um risco potencial de uma avaliação imprecisa dos sintomas. Até porque as pessoas muitas vezes tendem a subvalorizar alguns sintomas ou a hipervalorizar outros e, portanto, sem dúvida que tem que haver uma procura de ajuda médica para ser feita a avaliação, até porque lá está, também podem existir as tais comorbilidades, que são a regra e não são a exceção, e comorbilidade não é só a coexistência de duas doenças, não é? No fundo é a interação entre elas. Porque uma vai agravando a outra por exemplo, e pode contribuir para, ou seja, modular a expressão dos sintomas da outra doença e dificultar ainda mais o diagnóstico. Mas, pronto, e lá está. E para além disso, ainda em relação às redes sociais, estes quiz e testes a maior parte destes testes que circulam na internet não têm qualquer validade diagnóstica, portanto, e até podem agravar a ansiedade se a pessoa começar a achar que tem determinada doença que depois não tem. Mas só para fazer um apontamento ainda em relação às redes sociais, há uma relação
entre o uso da tecnologia e das redes sociais, sobretudo pelos jovens, e as perturbações de ansiedade. Pois. Uma relação positiva, não é? Portanto, o uso excessivo, o envolvimento excessivo nas redes sociais tem um potencial risco de... Por isso é que também é importante esta conversa sobre os... Assim, até que ponto é que também o acesso às redes sociais numa idade muito precoce, não é? De repente, se calhar tens crianças de 8 anos já com acesso muito difundido, e isso às vezes também, acho que pelo menos deve ser alvo de debate e de alguma Eu tenho uma conversa. posição muito conservadora em relação... Muito conservadora, não sei se é conservadora. Como quase todos os psiquiatras que eu conheço. Sim, de repente é isso, não. é um acesso É muita muito informação, fácil, não muita tem coisa. capacidade de filtrar, não é? Há muita comparação e a pressão social, não é? Então, para quem nos ouve, eu acho que há aqui várias coisas importantes, não é? Eu acho que o facto de se falar muito e de facto temos estes reels e testes e mil coisas, pode ser bom no sentido em que te ajuda a identificar e estar consciente, mas acho que nunca pode pôr de parte uma avaliação individualizada por um médico especialista na área e que saiba de facto olhar para a pessoa, para a sua história clínica, para os seus fatores de risco, até porque depois isso também vai modular um bocadinho o tratamento, a intervenção, o tipo de ajuda que precisa, e portanto é ótimo estarmos atentos e pensarmos, realmente eu identifico-me com isto, mas perceber que identificar é muito diferente de ter a doença, Certo. e que depois é preciso procurar ajuda, não é? Claro. Que último conselho é que darias para quem nos ouve e se calhar está a fazer precisamente isso, que é ouvir este podcast e pensar, Eu tenho ansiedade. eu identifico-me com isto, eu acho que vou ter ansiedade. Que conselho é que darias a esta Bom, pessoa? é assim, primeiro é que ter ansiedade é uma coisa normal, portanto não significa ter doença. Agora, de facto, se a pessoa sente que é uma ansiedade que persiste, que interfere com o seu funcionamento, não consegue, portanto, impede de ter uma vida normal, aí deve procurar ajuda médica para ser feita a avaliação e, se necessário, instituído o tratamento. E também deixar a mensagem de que as perturbações de ansiedade são de facto muito prevalentes, portanto mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de ansiedade. E em Portugal, mais, que é o país no mundo com maior prevalência de ansiedade. Sim, esta não fazia. É chocante. Portanto, qualquer pessoa pode potencialmente ter uma perturbação de ansiedade, que não tem nada a ver com o ser fraco, ou não ter capacidade para controlar os sintomas. Não ser resiliente, não é? Não Exato, é uma coisa que não nós ser resiliente, escolhemos. ou não ter feito demasiado não, o exercício físico que devia, ou ter comido como devia. Portanto, lá está. São vários fatores que contribuem para as doenças e, portanto, qualquer pessoa pode potencialmente ter uma perturbação de ansiedade e deve procurar ajuda se estiver em sofrimento. E é isto, obrigada Adriana. Espero que este episódio vos tenha inspirado a olhar para a ansiedade e a pensar sobre a ansiedade. Já sabem, sigam o Top of Mind, deixem os vossos comentários e até ao próximo episódio.